Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e vocês possam dizer amém em suas casas. É um motivo de muita alegria. Me chamo João Ricardo, sou do canal Maravilhas de Cristo, Rompendo em Fé. E a gente pede aos irmãos e às irmãs que venham se inscrever no canal, que venham compartilhar, que venham deixar o seu joinha. E acima de tudo, que venha comentar, que é pra gente saber se a gente está indo pelo um caminho certo, se está agradando os irmãos. Amém? Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, fica no Novo Testamento, né? Na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E é uma mensagem muito bonita, do versículo 5 ao versículo 9 a gente encerra. Do versículo 5 ao versículo 9. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque essa mensagem me chama muita atenção para os dias de hoje. Por quê? Porque hoje nós não temos mais paciência de conversar com os nossos velhinhos. De tirar um tempo para dedicar aos nossos velhinhos. As pessoas que têm 60 anos, 70 anos, 80 anos, a gente já não tem mais paciência, porque a gente pensa que não vai chegar na idade deles. Amém? E essa mensagem é justamente para isso. Para que a gente pare com a soberba e volte a ser humilde. Da forma que nós nascemos, amém? Então, preste bem atenção nessa mensagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o 9. Preste muito bem atenção, porque é dentro disso que nós vamos trabalhar esse tema de agora. Amém? Semelhantemente, vos mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ainda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amém? Ou seja, que ele está falando o seguinte, que quando a gente para rejeitar o que um senhor desse de 60, 70, 80 anos tem para nos ensinar, o nosso coração está enchendo de soberba. A gente não está dando ouvido, a gente não quer aprender. E naquela época, lá atrás, na época de Jesus Cristo, dos outros profetas que já existiram, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, todos eles vinham ter com os anciões, para poder ser edificados os corações e aprender cada vez mais, ser cada vez mais sábio. Hoje em dia não, hoje em dia se o caboclo falar alguma coisa, para um mais novo é bem perigoso você ainda apanhar, né? Porque eles acham que eles são dono de tudo, que eles são os reis da terra. E não é assim. Antes, você ouvir e aprender com o mais velho, do que você dar ouvido para um mais novo que só vai te levar para o buraco. Isso eu passei e tenho experiência própria. E aqui no versículo 7 ele fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra aqui ela tem 2.500 anos. E 2.500 anos atrás, os profetas da época já sabiam que existia ansiedade, que já tinha gente ansioso. Ou seja, desde aquela época já tinha. Hoje só se aperfeiçoou a ansiedade, a depressão. Então se a gente colocar na mão do Senhor Jesus, tudo isso vai, ao seu devido momento, ser curado para a honra e glória do Senhor. Amém? E outro ponto é o seguinte: nós temos que parar de querer trazer os nossos problemas e colocar na mão de outras pessoas, que as outras pessoas irão resolver. Não, não vai. Não vai resolver não, irmão. Você tem que aprender a confiar em Deus em primeiro lugar. Confia em Deus, traz Deus para dentro da tua casa, para a relação com a tua esposa e com teus filhos, que as coisas irão melhorar. Cara, você pode ser o pior drogado do mundo, você pode ser o pior bêbado,
a pior prostituta, o pior ladrão. Não cabe a ninguém a levantar o dedo para te julgar. E também não cabe a ninguém querer fazer você passar por ridículo. Não foi eles que te deram a vida. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, tudo que há de problema, de ruim na tua vida. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alcoolismo, droga, tudo que estiver te prejudicando, você coloca na mão do Senhor teu Deus, que Ele vai te exaltar quando for seu devido momento. Naquela época não existia droga, não existia alcoolismo, entendeu? Então a gente traz para o cotidiano de hoje essa mensagem. E ele fala ainda mais: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, para Jesus Cristo vir, ele tem que bater na porta e você tem que convidar ele para ele entrar. O diabo não, como cita a Bíblia aqui, ele anda ao derredor. Ele está buscando uma alma que possa tragar. Ou seja, se você abrir uma brecha, ele não vai bater. Ele vai entrar e vai fazer uma desordem na tua vida. Ou seja, você tem que ser cauteloso. Você tem que entender. Para Jesus vir para dentro da sua casa, você tem que convidar. Para o diabo vir, você só precisa abrir uma brecha. Uma discussão que você tem com sua esposa de manhã, uma discussão que você tem com seus filhos. Isso eu estou falando do cotidiano da minha casa. Não estou citando a vida de ninguém, porque a vida dos outros não me interessa. O que o cara faz ou deixa de fazer não me diz respeito. O que me interessa é eu estar levando essa mensagem para o lado dos irmãos e das irmãs e possam estar ouvindo, tá? Que é algo que não é da minha parte, é da parte do Espírito Santo. Entendeu? Cada um tem um dom de ler e interpretar a palavra do Senhor do jeito que o Espírito Santo coloca em seu coração. Agora o que o cara faz ou deixa de fazer, o problema é dele. A minha função é de levar a palavra para os irmãos e os irmãos poder refletir. Amém? E quando você abre essa brecha, quando você discute com a sua esposa, com seus filhos, ou seus filhos falam alguma coisa que te chateia, porque até mesmo lá atrás, não se esqueça, viu? Que lá atrás o causador disso foi você. No caso, no meu caso, foi eu que fui o causador disso. A partir do momento que não respeitei minha esposa, a partir do momento que não respeitei os meus filhos, deixava de ficar em casa para ficar na rua conversando com gente que não estava me edificando. Entendeu? Depois que eu vim entender que isso não me fazia bem, já era tarde. O barco já tinha descido, o pau já tinha caído a folha, irmão. Aí para você reconquistar isso tudo de novo, porque é o seguinte, irmão, analisa bem, não tem como você parar com coisas que você fez a vida inteira do dia para a noite. Você não vai parar do dia para a noite. Você pode tirar o cavalo da chuva. Não queira se esconder atrás da Bíblia, não queira se esconder atrás da igreja, não queira se esconder atrás do pastor, que isso não vai te edificar em nada. Você tem que ser preto no branco. Ou é pau, ou é pedra. Tem coisas que você ainda gosta de fazer e que você pede que o Espírito Santo mate esse velho homem todo dia para que nasça um novo homem. É fato. Não queira ser algo que você não é. Mas se você começar a pedir a Deus, ele vai começar a fazer uma mudança na tua vida. Obviamente que isso é um processo, leva um tempo. Teve discípulos de Jesus que andaram com ele 3 anos e meio, viram ele fazendo milagre, viram ele curando, viram ele multiplicando pães e peixe, e mesmo assim um traiu, o outro negou. Por que você quer mudar do dia para a noite? Se você conseguir fazer essa mudança, ok, que Deus conserve. Orar e vigiar para que não caia. Mas já que você não consegue, também não ligue e não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Tá falando? Deixa eu falar. Não vai resolver o problema. Não vai. Continue orando, continue buscando, continue indo para a igreja, porque ali a igreja não vai te mudar a ser quem você é. Não vai. Mas ela vai começar a botar na sua cabeça que você pode ser algo melhor. Que você pode ser diferente. Que além da droga, da bebida, da prostituição, da criminalidade, existe uma vida muito melhor. Uma vida que você pode ir para o cinema, você pode ir para a praia, você pode fazer o que você quiser enquanto de uma forma saudável. Entendeu? Agora,
Não queira trazer isso para dentro do seu, achar assim, eu vou de uma hora para outra mudar e vou ser o santarrão da história. Faça isso não, que isso aí é mentira, irmão. Eu já acordo de manhã cedo falando com Deus. Falo assim, eu já falo com Deus assim, Senhor, eu sou o pior dos homens. Eu, João, amaldiçoo o dia que eu nasci. Porque eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso mudar, que preciso melhorar. Sozinho eu vou conseguir? Nunca. Jamais. Mas a partir do momento que eu chamo Deus para poder entrar no convívio da minha família e dos meus filhos e da minha esposa, as coisas começam a melhorar. Tem coisas que ainda acontece que você faz, ok. É certo? Não. Mas cabe os outros te julgar? Essa é a pergunta. Cada um tem alguma coisa obscura dentro do seu coração, ou seja, por isso que Jesus fala, lá em João 8, a partir do primeiro versículo até o 8. Cuidado. Se você não tem pecado, então você atira a primeira pedra. Então quem é que não tem pecado? Quem é que nunca fez nada de errado? E aí? Cabe a mim a julgar? Não cabe. Então eu prefiro me colocar na posição de réu, de sentar no banco. Porque hoje, irmãos, eu entendo que quando eu me revisto firme na fé, eu sei que vai ter uma pessoa que vai me defender. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é meu advogado. Eu não tenho que estar batendo boca, eu não tenho que estar discutindo, eu não tenho que estar falando nada mais com ninguém. Entendeu? Eu não preciso mais fazer isso. Não preciso, porque eu sei que quando for o devido momento, Deus vai levantar o meu ministério, Deus vai colocar a mão nesse canal e tudo vai para frente. Mas para isso acontecer, eu preciso ser transparente com os irmãos. Eu não posso vestir uma capa e chegar aqui amanhã ou depois e querer ser algo que eu ainda não sou. Só tem uma coisa que enfraquece muito, muito qualquer homem, qualquer mulher. Primeiro, leva isso para a vida que isso é forte, hein? Primeiro, a desobediência. Quando você começa a desobedecer a Deus, diretamente a Ele, as coisas começam a dar errado na sua vida. Segundo, a mentira. Porque você começa a mentir acreditando que já é verdade. E aí isso aí cauteriza a sua mente. Você não consegue mais pedir perdão. Você não consegue mais entender que o que você fala da sua boca só sai mentira. Primeiro, desobediência a Deus em primeiro lugar, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Você começou a desobedecer eles diretamente, você pode entender que já vai vir pau para a sua vida. Segundo, mentira. Terceiro, desonestidade. O cara que é mentiroso é desonesto. E o cara que é desonesto é mentiroso. E desobediente. Ou seja, então para mim, na minha concepção, o maior pecado que Deus abomina é a desobediência. Porque dentro disso daí, começa a vir a mentira, começa a vir a desonestidade, começa a vir a falsidade. Ou seja, tudo de ruim começa a vir simplesmente dessa palavrinha, desobediência. Isso para mim, irmãos, serve para mim em primeiro lugar. Para mim, João Ricardo, serve para mim. Depois os irmãos ouçam e pratiquem da forma que achar melhor. Se eu começo a mentir para minha esposa, hoje, vou mentir amanhã, vou mentir depois de amanhã, vou mentir depois de amanhã, eu vou mentir pro resto da vida. Porque é difícil você falar a verdade, é sempre mais fácil você mentir. Porque você tem medo da opinião das outras pessoas. Se eu começo a mentir para os meus filhos, amanhã depois eu vou mentir de novo, do mesmo jeito. E tem coisa que já fica visível. Porque são vários anos de convivência. Não tem como você esconder algo que você faz como rotina e querer achar que as pessoas são bestas. Que não vão saber, que não vão ver. Então o primeiro passo para você começar a entender que o seu processo de libertação é esse, você tem que parar de desobedecer a Deus. Você tem que seguir a Deus fielmente, firmemente na rocha. Segundo, parar de mentir. E terceiro, parar de ser desonesto. As coisas vão começar a melhorar para você. Amém? Então,
Pega essa palavra, que você possa pegar essa palavra, que você possa refletir, você possa ler todo ele. É pouquinho, é do versículo 1 ao versículo 14, mas se eu for ler aqui vai ficar muito grande o vídeo. E não é esse o propósito do vídeo. Amém? É para que os irmãos venham a ter essa prática de ler a Bíblia. De ler a Bíblia e de cada um orar do jeito que acha que é certo e do jeito que acha que é melhor. Porque não adianta eu orar por você, irmão. Sendo que a salvação é individual, é sua. Eu vou orar em Cristo Jesus, mas é mais fácil e melhor você orar por você e por sua família. Eu te garanto que a intercessão de um corpo de Cristo ajuda, mas você botando o joelho no chão e botando o que você sente, porque não existe ninguém melhor do que você para saber onde é que o calo do seu sapato está apertando. Amém? Então fica essa mensagem aí para que você possa refletir bastante. Primeiro passo, parar com a desobediência. Segundo, parar de mentir. Terceiro, parar de ser desonesto. Amém? E aí as coisas vão começar a caminhar para você. Está começando a caminhar para mim. Ainda tem os meus deslizes. Entendeu? Porque ainda estou em um processo de libertação. Mas é dentro da minha experiência que eu quero dividir com vocês. Entendeu? Porque todo dia é um dia diferente. Não pense que hoje foi igual a ontem e que hoje vai ser igual a amanhã. Pense não. Vai ser tudo diferente. Entendeu? Que você possa estar na presença do Senhor, estar louvando e adorando o nome do Senhor a cada dia que passa. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor fique com todos e vocês possam ter uma ótima noite de descanso. E essa é mais uma mensagem para hoje. Fica com Deus e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.